Todos nós temos coisas que queremos fazer e todos nós temos coisas que não queremos fazer. Mas há algumas coisas que nós devemos fazer, não importa como nos sentimos a respeito. E em muitas áreas da vida você tem que parar de permitir que os seus sentimentos opinem. Entendendo suas emoções. Pai, ajuda-me hoje. Eu não quero que eles ouçam de mim, eu quero que ouçam de você. Então eu oro para que todos fiquem atentos e que as pessoas realmente aprendam algo esta noite. Não apenas ouçam algo, mas que aprendam algo sobre essa área tão delicada das emoções. E como lidar com isso. Em nome de Jesus. Amém. Mais do que qualquer coisa, as pessoas falam sobre elas e como se sentem. As pessoas vêm pedir para orar, bem, eu sinto. E todos temos sentimentos. Mas o que você tem que entender sobre sentimentos é que eles estão sempre mudando, são inconstantes. E então, realmente, só porque eu sinto algo não significa que seja verdade. Então, primeira lição, nem tudo que você sente é verdade. Você pode sentir, por exemplo, que você não vale nada e ainda assim, se você ler o que a Bíblia diz, você tem um valor inacreditável para Deus. Você pode sentir que nunca vai conseguir ser perdoado pelas coisas que fez de errado no passado, mas se você aprender sobre a verdade diz que Ele te perdoa e que devemos abandonar o passado e prosseguir para as coisas que estão por vir. Você pode ser perdoado de um pecado e ainda se sentir culpado. Mas essa culpa que você está sentindo é uma mentira, porque se o pecado foi retirado, não há mais nada para se sentir culpado. Então, você realmente precisa começar a se perguntar: isso que eu estou sentindo, que em muitos casos estamos baseando em nossa vida? Esse sentimento é verdade? Ele está de acordo com a palavra de Deus? Ou isto é apenas algo aleatório de alguma situação que talvez eu tenha vivido por um longo tempo? Eu preciso verificar a fonte disso e ver se estou acreditando em um monte de coisas que não são verdadeiras. Sabia que quando você acredita em mentiras, permanece em cativeiro? E tem pessoas aqui nesta noite que acreditam em certas coisas que realmente não são verdadeiras. É por isso que é tão precioso ouvir a palavra, estudar a palavra, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E hoje, o mundo tenta nos dizer que não existe verdade absoluta. Bem, sim, sabe? Com certeza há uma verdade absoluta. E ela é Jesus. Amém. Então, vamos ver algumas escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 18. Então, aqueles que estão vivendo a vida da carne, servindo, todos digam servindo, aos apetites e impulsos de sua natureza carnal. E sabe, você sabe que é um impulso? É tipo... É aquele desejo tão repentino. Chocolate? Promoção? Os impulsos de sua natureza carnal, o que significa? É aquela parte de nós que ainda não foi crucificada. Isso não pode agradar ou satisfazer a Deus ou ser aceitável para Ele. Isto não significa que Deus não nos aceita se tivermos alguma carnalidade em nossas vidas, mas significa que esse tipo de comportamento não é aceitável para Deus. Não é assim que Ele quer que nós nos comportemos. Ok, então agora vamos pensar na palavra servir. Eu passei muitos anos servindo a minha carne. Eu tenho certeza de que alguns de vocês tiveram a mesma experiência e ainda podem estar nesta situação sem saber que estão fazendo isso. Isso significa que toda vez
que você sente que quer algo, você vai lá e faz. Ou sempre que você sente que não quer fazer algo, você não faz aquilo. Nós servimos aos sentimentos, nós alimentamos a carne. E quanto mais você alimentar algo, mais forte isto fica. E quanto menos você alimentar algo mais fraco, isto fica. Então, nós precisamos, com a ajuda de Deus, pela graça do Espírito Santo, precisamos aprender da palavra, saber o que é do diabo, saber o que é de Deus, e precisamos usar o fruto do domínio próprio que cada um de nós tem. Nunca diga que você não tem domínio próprio. Eu não consigo me controlar. Sim, consegue. Você pode não querer, mas consegue. E quanto mais nós andamos com Deus e não andamos na carne, mais fraca ela fica, sabe? Até que ela realmente não consegue ter mais nenhum controle sobre você. Servir. Existem serviços self-service. Eu já contratei esse tipo de serviço. E sabe, se você vai no self-service, não recebe atendimento personalizado, você faz seu próprio prato, põe sua própria comida, você a leva para sua mesa, pega o seu próprio guardanapo, e eles te trazem um pouco de água. Você come, você paga, e a conta geralmente não é muito alta. Mas se você for a um restaurante 5 estrelas, onde você tem 3 garçons te servindo a noite toda... Você se levanta para ir ao banheiro e deixa seu guardanapo na mesa, e quando volta ele está dobrado em formato de um lindo patinho. Quer dizer, tudo é especializado, tudo é personalizado. Quando eles vêm à mesa, te chamam de senhor e senhora. Você é tratado como um rei. Você não precisa buscar sua comida. Não precisa limpar a sua mesa. Veja no self-service, eles querem que você lave até os seus pratos. Mas no buffet você paga um preço alto pela sua comida. Veja uma mensagem aqui. Quando nós servimos a nossa carne, então é o seguinte, nós pagamos agora ou pagaremos depois? Então, ou pagamos agora, dizendo não, eu vou seguir com Deus nisso, e se a minha carne quiser ter um ataque de nervos, apenas deixe que ela tenha. Veja algo verdadeiro que sentimos em nossa carne quando não damos o que ela quer. Quantos aqui sabem ou conhecem esse sentimento? Sabe, é como se Dave e eu tivéssemos uma discussão e Deus, acho que o Dave está errado, mas Deus coloca no meu coração que tenho que ir lá me desculpar. A minha carne odeia isso. Ela odeia isso e eu me encolho. E assim eu sempre quero que o Dave... Quando ele está errado, diga eu estava errado. Mas ele não costuma fazer muito isso. Alguém aqui conhece homens que eles não gostam dessa terminologia, eu estava errado? Isto parece ser uma coisa de homens, eu não sei. E então, isso pode ser muito difícil para a minha carne, sabe? E há anos atrás, quando as coisas ficavam difíceis para a minha carne, eu não havia desenvolvido a habilidade de manter a minha boca fechada. Vamos lá, tem alguém aqui hoje à noite? Quero dizer, eu não conseguia manter a minha boca fechada. Toda vez que eu não conseguia as coisas do meu jeito e a minha carne se sentia desconfortável, eu começava algo. Eu tenho alguém aqui comigo ali, bem ali, ó. Mas, meu Deus, Deus me mudou tanto, gente. E sabe, doeu muito. Mas veja, a questão é que você pode sofrer de uma maneira que sempre vai te manter em cativeiro, e então você continua sofrendo e sofrendo, ou você pode sofrer temporariamente e chegar ao ponto onde esta coisa não tem mais controle sobre você, então você fica livre. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 3. Paulo estava falando com a igreja de Corinto, eles operavam nos dons do Espírito, eles deveriam ser a nata da colheita,
E Paulo diz a eles, é para os cristãos. Vamos dizer que ele estivesse fazendo uma reunião como a desta noite. A multidão não era tão grande porque ele estava numa caverna, mas vamos dizer que ele estivesse fazendo uma grande reunião e tudo estava indo bem lá na caverna e Paulo olha para eles e diz: vocês ainda não são espirituais? Veja, eu sou mais legal do que Paulo era. Vocês ainda não são espirituais, tendo a natureza da carne, porque estão sob o controle de impulsos carnais. Porque enquanto houver inveja, ciúme, disputas, facções, que é contenda, vocês não são espirituais e sim carnais, comportando-se conforme o mero padrão humano, e vocês estão agindo como homens não transformados. Veja, e nascer de novo significa que tem que haver uma mudança. Agora, nada muda da noite para o dia, não há dúvida sobre isso. A Bíblia diz que nós somos transformados em sua imagem, de pouco a pouco, de glória em glória. Então, se você nasceu de novo ontem à noite, foram quase 400 pessoas que responderam ao chamado do altar ontem à noite. E se você acabou de receber Cristo ontem e ainda não viu nenhuma grande mudança em você, não se preocupe com isso. Estamos bem com isso. Mas se você foi salvo há 20 anos e você ainda não vê nenhuma mudança, e você ainda está rodeando a mesma montanha há 20 anos, e você ainda não consegue manter a boca fechada, e a sua mente está cheia de coisas sujas, esse pessoal aqui parece que já entendeu o que eu quis dizer. Vamos lá, deixe-me contar um segredo. Eu prego para quem mais sorri para mim. Agora, sabe, meu chamado é ajudar o crente a amadurecer e crescer. Porque eu já era cristã há muito tempo. Deixe-me reformular isso para você. Eu fui uma cristã miserável por muito tempo. Uma coisa é ser um pecador miserável, outra coisa é ser um santo miserável. Amém? Então, algo deve acontecer. Quando recebemos Cristo como Salvador, nós não podemos continuar iguais. E sabe, eu vejo mudanças em minha vida o tempo todo. Quando chegar ao final deste ano, eu tenho certeza que não serei mais como sou agora. E sabe, se você vem a esta conferência, você se assenta aqui, em todas as 4 reuniões, ou se você só vem a uma reunião, seja lá o que for, e nada está mudando. Então tudo foi uma perda de tempo. Não perca seu tempo, você não tem tempo para perder. Não podemos apenas ouvir a palavra, mas com a ajuda de Deus nós temos que aplicar a palavra. E conhecendo essas coisas, abençoados vocês serão se as praticar, disse Jesus em João 13. Somos novas criaturas. A Bíblia diz: dispam-se do velho homem, revistam-se do novo homem. As emoções são inconstantes. Você já disse a alguém: você é muito instável? E quando você diz a eles, o que está realmente dizendo é: não posso depender de você. Você está de um jeito num dia e de outro jeito no outro dia. Nós temos que entender que as emoções são inconstantes. Elas mudam de repente, sem nenhum aviso prévio. Você pode ir para a cama sentindo que vai fazer alguma coisa na manhã seguinte e acordar na manhã seguinte e você já não quer fazer mais nada daquilo que queria fazer ontem, sabe? Isso aconteceu comigo ontem. Eu caminho todos os dias, vários quilômetros, e eu amo isso. Eu sinto falta quando não posso caminhar, e quando faço as conferências eu não posso fazê-lo. E então, eu cheguei aqui um dia antes para fazer algo na Igreja da Vida, e então, desta vez eu vou ficar aqui 3 dias, então estou querendo ir para casa e caminhar. Normalmente não caminho aos sábados, porque quando eu chego em casa estou muito cansada, sabe? E então, quinta-noite, eu disse: quando chegar em casa no sábado, Dave, acho que em vez de comermos fora, eu vou caminhar primeiro e podemos pegar algo e comer em casa mesmo. Ele disse: ok, bem. Quando me levantei, na sexta de manhã eu estava bem para isso. Ou melhor, sabe, isto é, na quinta à noite, eu ainda estava bem, mas então sexta, quando me levantei, eu estava meio cansado, então eu pensei: eu não sei se estou com vontade de caminhar no sábado, hein?
Então, e mais tarde eu comecei a me sentir um pouco melhor. Eu disse, sim, eu vou chegar em casa no sábado e vou caminhar, sim. Então, eu finalmente disse, acho melhor respirar até sábado e ver o que acontece até lá, sabe? Agora, eu posso fazer algo assim com isso, porque isso não é uma decisão que altera a minha vida, mas há coisas que você não pode se dar ao luxo de fazer assim. Há coisas que você tem que definir sua mente, mantê-la definida, e não importa como você se sinta ou não sinta, você tem que ir em frente e fazer aquela coisa. Sentimentos desaparecem quando gostaríamos de ter o apoio deles. Eles aparecem às vezes quando você realmente gostaria que não aparecessem. Nós adoraríamos ter vontade de exercitar, vontade de limpar a garagem, adoraríamos ter vontade de trabalhar ou de pagar as contas. Mas esses sentimentos se recusam a aparecer e nos apoiar. O Mike, que anda por aí te cumprimentando, ele me ajuda com as ofertas, a esposa dele é minha assistente administrativa, e ela não gosta muito de exercícios Então, depois que ela me ouviu pregar isto na semana passada, na nossa igreja em St. Louis, ela disse, sabe de uma coisa, eu nunca nem sequer uma vez na minha vida tive vontade de fazer exercício. E veja, realmente tenho vontade neste momento da minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho visto a recompensa. Lembre-se, eu falei com você ontem à noite, você sabe qual é a recompensa? Bem, a recompensa para mim tem sido um inacreditável aumento de energia. E então é como, eu nem sequer presto mais atenção agora quando eu faço isso, porque eu estou olhando para além disso, para o que eu sei que eu vou tirar disso. Bem, ela ainda não teve essa revelação, mas ela disse, no entanto, eu olho para um armário que está uma bagunça e eu sinto vontade de limpá-lo. Eu disse, eu nunca me senti assim. Então veja, para cada um de nós haverá coisas que vamos sentir vontade de fazer, essas coisas vão ser mais fáceis para nós, e para cada um de nós haverá coisas que não temos vontade de fazer, mas isso não significa que não vamos fazê-las. Eu vou voltar a dizer isso de novo, porque às vezes nós precisamos ouvir as coisas duas vezes. Jesus disse, mais uma vez eu digo a você. Então, novamente eu digo a você, todos nós temos coisas que queremos fazer e todos nós temos coisas que não queremos fazer. Mas há algumas coisas que nós devemos fazer, não importa como nos sentimos a respeito. E em muitas áreas da vida você tem que parar de permitir que os seus sentimentos opinem. Alguém me disse há alguns anos, então, Joyce, depois de todos esses anos viajando, ficando em hotéis, fazendo conferências, como se sente sobre todas as viagens? E sabe, a minha resposta surpreendeu até a mim mesma e eu disse, quer saber? Eu não me pergunto isso há muito tempo. Eu me meteria em problemas se eu me perguntasse como eu me sinto sobre isso? Sabe o que eu teria vontade de fazer? Eu teria vontade de ficar em casa, na poltrona, ninando os meus netinhos. Eu não tenho vontade de sair e entrar em outro quarto de hotel, sabe? Mas isso não tem nada a ver com como eu me sinto, porque eu estou determinada de que eu vou correr a minha corrida, eu vou completar a minha carreira e eu vou fazer tudo o que Deus me chamou para fazer. Não a metade, mas tudo, tudo, tudo. Não a metade nem 3/4, mas tudo. E se tem algo que precisamos entender na igreja é que nós precisamos deixar de ser medíocres. Isso significa estar no meio do caminho entre o ruim e o ótimo. Deus nos chamou para a grandeza. Ele nos tirou de um lugar para nos levar para outro lugar. Não queremos ser como os israelitas que saíram, mas agora estamos vagando pelo deserto, sabe? E sem nunca chegarmos à terra prometida.
Eu sinto, eu não sinto. Pare de se perguntar tantas vezes como você se sente, sabe? E talvez até vamos desafiar a nós mesmos a parar de falar tanto sobre como nos sentimos. Eu só quero desistir. Bem, você não vai. Tudo bem. Agora, Dave me disse ontem, sabe? Eu nunca sinto vontade de jogar golfe, só faço isso porque é o meu dever. Eu disse, posso ouvir isso novamente, por favor? Ele disse, nunca sinto vontade de jogar, só faço isso porque sei que a minha responsabilidade é meu dever. Obviamente estava tentando ser engraçado, mas eu ainda estou chocada com isso. Não queremos sentir raiva, quem me dera nunca ter sentido raiva. Porque se eu nunca sentisse raiva, então não teria que me controlar. Eu gostaria de ter esses sentimentos doces, fofos, lindos, melosos. Sentimentos maravilhosos sobre todas as pessoas no planeta, não importa como elas agem, eu só queria que eu pudesse sentir isso por todas as pessoas irritantes do mundo, sabe? Porque veja bem, a questão é essa, eu fui ordenada a amá-las. Mas não me mandaram sentir que eu quero fazer isso. Amém? E então nós precisamos parar de dizer, bem sabe, eu não sinto, eu sinto, eu não sinto. Cara, eu queria nunca me sentir impaciente. Senhor, tem misericórdia, falamos sobre isso ontem à noite. Se você não estava aqui, compre o CD. Às vezes eu sinto inveja, e eu odeio isso. Quero dizer, para mim é o auge da estupidez eu sentir inveja de alguém. Às vezes sinto raiva, às vezes me sinto mal-humorada, às vezes eu me sinto ofendida, às vezes as pessoas ferem meus sentimentos. Mas aqui está a principal mensagem, eu quero que você entenda. Sabe, não é porque você sente raiva que você precisa ficar com raiva. Não é porque você sente inveja que você precisa ter inveja. Sabe o que eu aprendi a fazer? Se eu estou realmente tendo um problema ao me comparar com uma outra pessoa e desejando o que ela tem, então primeiro oro por ela e se esta besteira não desaparecer, eu lhe mando um presente. Vamos lá, quando nós fazemos o bem, conseguimos arrancar o poder do diabo das nossas costas. Romanos 12, verso 21 é uma das escrituras mais poderosas da Bíblia. Muito, muito simples, nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com o bem. Eu venci completamente toda a tragédia do meu passado abusivo. Quando eu fiz a escolha que eu não sentia que queria fazer, que foi cuidar do meu pai que abusou de mim até ele morrer. Veja, quando você faz o que é certo, não importa como você se sinta, isto quebra a fortaleza do inimigo de sobre a sua vida. Você está comigo? E está tudo bem? Você pode dizer a Deus como se sente? Sabe, sentir raiva não é pecado? Ficar com raiva que é pecado.